Olá, vamos falar aqui então da Nova Revolução Humana, volume 30, parte 1, é, onde, onde consta, né, a parte comentada pelo presidente Queda, onde José Toda escreve, né, a obra Revolução Humana. Então, Sensei resolve escrever, né, e dar continuidade nisso, nesse romance, a obra Revolução Humana, em Nagano, né, garantindo que o espírito de mestre e discípulo soca perdure. Então é o que registra, né? É o que está entre a página 118 e 120 aí. E também, né, como uma continuação, né, de comentários, Sensei ele fala sobre o espírito de gratidão, né, o significado dessa passagem, o espírito de gratidão, ou seja, saudar as dívidas, né, de gratidão, tá? É o que nós vamos ver aqui brevemente aí. Então, um contexto histórico, né, a passagem especificamente que consta, né, na Nova Revolução Humana, trata da seguinte forma. Na tarde do dia 20 de agosto de 1979, Shinichi Yamamoto se dirigiu ao centro de treinamento de Nagano, em Karuizawa, né, província de Nagano. Karuizawa foi o local em que Josei Toda passou o último verão no ano anterior ao do seu falecimento, né, em agosto de 1957, né, quando ele esteve em Karuizawa. Durante a sua estada, Josei Toda convidou Shinichi Yamamoto e Kazumasa Morikawa para se juntar a ele e juntos fizeram um passeio para ver as formações incomuns de lava, né, de Oniyoshidashi. Né, e depois jantaram no hotel em que Toda Sensei estava hospedado. Ele desejava, durante esse encontro, né, encorajar Shinichi Yamamoto, que havia sido preso injustamente sob falsas acusações no incidente de Osaka. Né? Cabe aqui, né, um outro momento de estudo para tratar sobre isso, né? O incidente de Osaka, que não é o caso aqui neste momento. A conversa entre Josei Toda e seus discípulos durante o jantar foi animada e o assunto chegou à obra Revolução Humana. Né? Então, a nova Revolução Humana é praticamente uma continuidade, né, da Revolução Humana, sendo que a Revolução Humana foi escrita por Josei Toda e em alguns momentos tem ele mesmo como protagonista, né? Sendo ele o presidente, né, da Soka Gakkai na época. E a nova Revolução Humana é a partir do momento em que o presidente Queda, né, assume a liderança ou a terceira presidência da Soka Gakkai. Então nós estamos falando aqui da Revolução Humana. Escrito por Toda Sensei, né, com seu pseudônimo, né, de Myo Goku. Vale um comentário que Myo é de Myo Horigekyo, né? Então o Josei Toda adotou esse Myo como seu pseudônimo, né, na obra. E quando tem uma outra passagem, né, que Ikeda Sensei assume dar continuidade a escrever esse romance, aí ele passa a assumir como Rogoku. Então Josei Toda tem o seu pseudônimo de como a pessoa que escreve, né, o romance de Myogoku. E quando o Ikeda Sensei assume dar continuidade a escrever esse romance Revolução Humana, ele assume o pseudônimo de Rogoku, né, que dá a junção, né, de Myoho, né, Myoho, de Myoho Rengekyo. Então, o romance foi publicado em série no jornal Seikyo Shimbun, assim como a Revolução Humana é publicada, né, no nosso Brasil Seiko, e desde a sua fundação. Então, Josei Toda passou um período, né, escrevendo a partir do momento que fundou o jornal Seikyo Shimbun em abril de 1951. E tinha acabado de ser lançado também em forma de livro em julho de 1957. O protagonista da obra, Sr. Gan, era um homem comum que trabalhava numa gráfica e morava em uma humilde casa térrea com 8 apartamentos.
O senhor Gan conhece o budismo de Nichiren Daishonin por intermédio de Josaburo Makita, que é o nome fictício dado por Josei Toda a Tsunesaburo Makiguchi em seu romance, né? Em edições posteriores, né, foi adotado o nome real de Makiguchi, né? Então ele começa a pôr em prática o budismo, comprova o poder da fé e se torna presidente da gráfica no final. Mais tarde, ele assume o cargo de diretor-geral da Soka Gakkai e segue apoiando o presidente Makita, né, posteriormente o presidente Makiguchi, nos esforços em prol do Koseirufo. Contudo, devido à opressão do governo militar durante a Segunda Guerra Mundial, Makita e seu dedicado discípulo, Sr. Gan, são presos juntos. E em sua cela, o Sr. Gan se empenha na contínua recitação, né, de Daimoku e na leitura do Sutra do Lótus. Desperta, né, também para o fato de que ele é um Bodhisattva da Terra que estava na cerimônia no ar, exposta no Sutra do Lótus. O romance termina quando ele decide propagar o Sutra do Lótus por toda a sua vida. Na primeira metade da obra, o personagem Gan é totalmente fictício, né? E sua vida tem pouca semelhança com a de Josei Toda. Mas na parte final, a experiência do Sr. Gan se torna a do próprio presidente Josei Toda. Em particular, sua prisão, né, o encarceramento e o seu despertar para a missão pelo Koseirufo são a própria representação da realidade e ressalta o ponto primordial do espírito da Soka Gakkai. Eu sou um Bodhisattva da Terra. Esse brado do Sr. Gan é a fonte da convicção Soka. O romance Revolução Humana, de Josei Toda, tem como eixo central a revolução humana do protagonista Sr. Gan e retrata a ação da devoção abnegada, né, pela propagação da lei do seu mestre, que se levanta sozinho na luta pelo Koseirufo. Agora, sobre o espírito de gratidão, né, ou saldar as dívidas de gratidão, tem uma passagem legal, né, dessa obra Nova Revolução Humana, volume 30, está registrada assim. Ó. Em novembro de 1954, durante a 11ª cerimônia, né, do 10º aniversário de falecimento do primeiro presidente Tsunesaburo Makiguchi, Josei Toda descreveu como se sentiu naquele dia quando soube, na prisão, que seu mestre, a quem devia tudo, havia morrido. Nunca na minha vida eu tinha experimentado tamanha dor. Naquele momento, eu disse a mim mesmo: pois bem, não perderão por esperar. Provarei ao mundo se meu mestre estava certo ou não. Se tivesse de adotar um pseudônimo, eu me chamaria Conde de Monte Cristo, para realizar com esse espírito algo grandioso e saldar minha dívida de gratidão com Sensei. Josei Toda jurou fortemente perseverar diante das dificuldades como o herói do romance e vingar seu mestre, Tsunesaburo Makiguchi, que morreu como mártir na prisão devido à opressão do governo militar. A vingança de Josei Toda consistia em provar a justiça e a integridade do mestre. Era também o confronto com a natureza maligna do autoritarismo que provocou a morte de Makiguchi, bem como a morte e o sofrimento de tantas outras pessoas durante a guerra. Isso significava tornar realidade a felicidade das pessoas e a paz da humanidade. Foi por essa razão que Josei Toda escolheu o nome Gan Kutsuo, né, um homônimo, né, do título japonês da obra O Conde de Monte Cristo, para
o protagonista do seu romance Revolução Humana e registrou a verdade, né, e a grandiosidade de Tsunesaburo Makiguchi para deixá-las para a posteridade. Por fim, propagar a justiça e a virtude do mestre para o mundo nada mais é que dever e obrigação dos discípulos. É isto. Muito obrigado pela oportunidade.